O segredo silencioso para um coração mais forte. Queridos pacientes, hoje quero conversar com vocês sobre algo extremamente importante: a saúde do seu coração. Como médico, vejo diariamente como pequenas mudanças podem transformar vidas. E hoje vou compartilhar o que chamo de o segredo silencioso para um coração mais forte. Por que precisamos falar sobre isso agora? Permita-me começar com alguns números que podem surpreendê-los, mas que são fundamentais para entendermos a importância deste assunto. Das 10 pessoas com mais de 60 anos, 7 têm pressão alta. Isso mesmo, 70% dos idosos convivem com hipertensão arterial. Mas o que mais me preocupa é que quase 2 em cada 10 idosos não sabem que têm essa condição. No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 400 mil mortes por ano, e a hipertensão arterial afeta mais de 60% dos idosos brasileiros. Quando falamos globalmente, estamos diante de 1,28 bilhão de pessoas com hipertensão, e 46% delas não sabem que têm o problema. Mas aqui está a notícia esperançosa. Apenas 3 em cada 10 idosos têm a pressão realmente controlada. Isso significa que há muito espaço para melhorias. E com o tratamento adequado, podemos prevenir 76 milhões de mortes até 2050. O assassino silencioso que mora no seu peito. Agora vou explicar por que chamamos a hipertensão de assassino silencioso. Imagine seu coração como uma bomba que trabalha incansavelmente, batendo cerca de 100 mil vezes por dia. Quando a pressão arterial está elevada, é como se essa bomba precisasse trabalhar contra uma resistência maior, como se você tentasse espremer uma mangueira enquanto a água passa por ela. O que acontece silenciosamente no seu coração? Com o tempo, essa sobrecarga faz com que o músculo cardíaco aumente de tamanho. É o que chamamos de hipertrofia ventricular esquerda. Pense nisso como um fisiculturista que treina todos os dias. O músculo fica maior, mas também mais rígido. No coração, isso não é bom, porque ele perde a capacidade de relaxar adequadamente entre os batimentos. Enquanto isso, as artérias vão endurecendo, perdendo sua elasticidade natural. É como se uma mangueira de jardim nova e flexível fosse se transformando em um tubo rígido ao longo dos anos. Esse processo acontece gradualmente ao longo de 14 anos, em média, antes que você sinta qualquer sintoma. A parte mais preocupante é que 45% dos infartos são silenciosos, ou seja, acontecem sem que a pessoa perceba. O coração vai sofrendo pequenos danos que se acumulam, criando um terreno fértil para complicações futuras. O segredo está na prevenção. Agora vou compartilhar com vocês o verdadeiro segredo. A prevenção é muito mais poderosa que o tratamento. Estudos mostram que para cada real investido em prevenção cardiovascular, economizamos R$ 18 em tratamentos futuros. Mas o mais importante não é o dinheiro, é a sua qualidade de vida. Os pilares da prevenção cardiovascular. A primeira coisa que precisamos entender é que nosso corpo muda com a idade. Após os 60 anos, nossas artérias naturalmente se tornam menos flexíveis e nosso coração precisa trabalhar um pouco mais. Isso é normal, mas podemos ajudá-lo a se manter forte e saudável. A prevenção começa com o controle rigoroso dos fatores de risco. Mudanças práticas para o seu dia a dia. Vou dar dicas simples que vocês podem implementar imediatamente. Na sua rotina matinal, acordem devagar, façam alguns alongamentos leves na cama antes de se levantar. Tomem seus medicamentos sempre no mesmo horário. Façam um café da manhã com frutas e cereais integrais. Reservem 15 a 30 minutos para uma caminhada matinal. Durante o dia, usem as escadas sempre que possível. Cada degrau é um investimento na saúde do coração. Caminhem durante as ligações telefônicas. Se gostam de jardinagem, ótimo. No Brasil,
vemos que 53% dos idosos têm hipertensão, 33% têm colesterol alto, 30% estão acima do peso e 74% não praticam atividade física suficiente. Cada um desses fatores pode ser modificado com as estratégias certas. É um exercício excelente. Meçam a pressão arterial regularmente e anotem os valores. À noite, jantem pelo menos 2 horas antes de dormir. Pratiquem atividades relaxantes como leitura ou música suave. Mantenham uma rotina de sono regular. 7 a 8 horas são ideais. A alimentação como medicina. Agora vou falar sobre algo que considero um verdadeiro remédio: a alimentação. Bananas, laranjas, maçãs, brócolis, couve, espinafre, quanto mais colorido o prato, melhor. Grãos integrais, arroz integral, aveia, quinoa, eles ajudam a controlar a pressão e o açúcar no sangue. Proteínas magras, peixes, frango, cortes magros de carne vermelha, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, são ricos em potássio e magnésio. Gorduras boas, azeite de oliva, castanhas, nozes, abacate, o que evitar? Alimentos industrializados, eles contêm muito sódio escondido. Excesso de sal, no máximo 1 colher de chá por dia. Refrigerantes e bebidas açucaradas, frituras e alimentos ricos em gordura saturada. Uma dica prática: reduzir o sal para menos de 1.500 mg por dia pode ter o mesmo efeito que um medicamento antihipertensivo. Existe um padrão alimentar chamado dieta DASH, cientificamente comprovado para reduzir a pressão arterial em mais de 5 mmHg. Deixem-me explicar de forma simples. O que colocar no prato? Frutas e vegetais. 4 a 5 porções por dia. Isso equivale a cerca de 2/3 de uma colher de chá de sal por dia. Exercícios. O medicamento sem efeitos colaterais. Quero que vocês pensem no exercício físico como um medicamento que não tem efeitos colaterais negativos, apenas benefícios. A Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos de atividade por semana, o que equivale a 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Para quem está começando, caminhada. É o exercício mais seguro e acessível. Comecem com 10 minutos por dia. Natação ou hidroginástica, excelente para quem tem problemas articulares. Dança, além de exercitar o corpo, traz benefícios sociais. Para quem já tem condicionamento, incluam exercícios de fortalecimento 2 a 3 vezes por semana. Tai Chi ou Yoga são ótimos para equilíbrio e flexibilidade. Exercícios de 10 a 15 repetições com peso leve. O exercício regular pode reduzir a pressão arterial em 5 a 10 mmHg, o que é equivalente a alguns medicamentos. Além disso, após cada sessão de exercício, os vasos sanguíneos se relaxam e dilatam, proporcionando um efeito protetor que dura horas. Cuidando da mente para proteger o coração. Algo que muitos não sabem é que o estresse crônico pode ser tão prejudicial quanto a pressão alta. Quando estamos estressados, nosso corpo libera hormônios como o cortisol, que fazem o coração bater mais forte e os vasos se contraírem. Técnicas simples de relaxamento. Respiração profunda. Inspirem contando até 4. Segurem por 4. Expirem contando até 4. Meditação. Apenas 10 minutos por dia já trazem benefícios. Atividades prazerosas. Leitura, música, jardinagem, artesanato, importância do apoio social. Participem de grupos de atividades, mantenham contato com família e amigos, considerem atividades de voluntariado, frequentem atividades religiosas ou espirituais se fizerem parte de sua vida. Um estudo mostrou que idosos socialmente ativos têm 50% menos risco de desenvolver demência e 30% menos risco de eventos cardiovasculares. Os medicamentos, seus aliados no tratamento. Agora vou explicar sobre os medicamentos de forma simples, para que vocês entendam como cada um ajuda seu coração. Diuréticos, como a hidroclorotiazida,
São como pílulas que ajudam o rim a eliminar sal e água. Imagine que seu corpo está como uma esponja encharcada. O diurético ajuda a torcer essa esponja, reduzindo o volume de líquido e, consequentemente, a pressão. Inibidores da ECA, como o captopril. Estes medicamentos impedem que uma substância chamada angiotensina 2 faça os vasos sanguíneos se apertarem. É como se eles mantivessem as mangueiras do seu corpo mais relaxadas e abertas. Bloqueadores dos canais de cálcio. Estes ajudam os músculos dos vasos sanguíneos a relaxarem, impedindo que o cálcio os faça contrair. É como se dessem um relaxante muscular para suas artérias. Beta-bloqueadores. Estes medicamentos fazem o coração bater mais devagar e com menos força, reduzindo o trabalho que ele precisa fazer. Sobre a adesão ao tratamento, sei que às vezes é difícil lembrar de tomar todos os medicamentos, especialmente quando vocês se sentem bem. Mas é importante entender que apenas 21% das pessoas têm a pressão realmente controlada. Isso acontece muitas vezes porque param de tomar a medicação quando se sentem melhor. Algumas dicas para não esquecer. Usem organizadores de medicamentos. Coloquem alarmes no celular. Peçam ajuda da família. Nunca parem os medicamentos sem conversar com o médico. Sinais de alerta que vocês não devem ignorar. É fundamental que vocês saibam reconhecer os sinais que o coração dá quando algo não está bem. Alguns são óbvios, outros nem tanto, especialmente em idosos. Procurem ajuda médica imediatamente se tiverem. Dor no peito. Qualquer dor, pressão ou desconforto no peito, mesmo que seja leve. Falta de ar, especialmente se aparecer ao fazer atividades que antes eram fáceis. Palpitações. Sensação de que o coração está saltando, batidas ou batendo muito rápido, tonturas ou desmaios. Podem ser sinais de pressão muito baixa ou problemas no ritmo cardíaco. Inchaço nas pernas, especialmente se for novo ou piorar rapidamente. Fadiga excessiva, cansaço maior que o normal para atividades habituais. Sintomas que muitos idosos ignoram, mas não devem. Cansaço progressivo para atividades que antes eram fáceis, tosse seca que piora à noite, necessidade de usar mais travesseiros para dormir, acordar à noite com falta de ar. Lembrem-se, em idosos, o infarto pode se manifestar apenas como cansaço intenso, sem dor no peito. Por isso, qualquer mudança no seu bem-estar deve ser investigada. Cuidados especiais com medicamentos. Vocês precisam saber que idosos são 2 vezes mais sensíveis aos efeitos dos medicamentos que adultos mais jovens. Isso acontece porque nosso corpo processa os medicamentos de forma diferente com a idade. Efeitos colaterais mais comuns. Tonturas, principalmente ao se levantar rapidamente. Tosse seca, comum com alguns medicamentos para a pressão. Inchaço nas pernas. Pode acontecer com alguns tipos de medicamentos. Constipação. Alguns medicamentos podem causar prisão de ventre. Cuidados importantes. Sempre informem todos os medicamentos que tomam, incluindo vitaminas e remédios naturais. Tenham cuidado com anti-inflamatórios. Eles podem aumentar a pressão arterial. Bebam bastante. Água, especialmente se tomam diuréticos. Levanta-se devagar para evitar tonturas. Seu papel ativo na prevenção. Quero terminar lembrando que vocês são os protagonistas da sua saúde. O que funciona de verdade? Controle da pressão arterial pode prevenir 120 milhões de derrames. Atividade física regular reduz o risco de morte cardiovascular em 30%. Dieta adequada pode ter efeito similar a medicamentos. Tratamento adequado tem custo-benefício de 18:1. Compromisso com vocês mesmos. Meçam a pressão arterial regularmente. Tomem os medicamentos conforme prescrito. Mantenham atividade física regular. Façam consultas médicas preventivas. Não ignorem sinais de alerta.
Lembrem-se, a hipertensão reduz em média 6 anos de vida saudável, mas com o controle adequado, vocês podem ter uma vida longa, ativa e plena. Cada escolha que fazem, desde o que colocam no prato até quantos passos dão por dia, influencia diretamente a saúde do seu coração. Uma vida longa e saudável é possível. O segredo silencioso para um coração mais forte não é tão secreto assim. É o cuidado diário, consistente e amoroso com vocês mesmos. É entender que cada pequena escolha conta, que nunca é tarde para começar e que vocês merecem viver com qualidade e vitalidade. Tenho visto pacientes de 80 anos que começaram a se exercitar e melhoraram significativamente sua qualidade de vida. Vi pessoas que mudaram a alimentação e conseguiram reduzir medicamentos. Vi famílias que se uniram para apoiar o idoso no tratamento e transformaram não apenas a saúde dele, mas de toda a família. Minha mensagem final: vocês têm em suas mãos o poder de fortalecer seu coração. Não esperem pelos sintomas aparecerem. Não achem que é tarde demais. Cada dia é uma nova oportunidade para cuidar melhor de vocês mesmos. Cuidem do seu coração e ele cuidará de vocês por muitos anos. E lembrem-se, estou aqui para ajudá-los nessa jornada. Juntos, vamos manter seus corações fortes e saudáveis. Seu coração agradece por cada pequeno cuidado que vocês têm com ele. E eu, como médico, agradeço por me permitirem fazer parte dessa jornada de saúde e bem-estar. Cuidem-se e até nossa próxima consulta.